Olá, muito bom dia a todos! Hoje é dia 7 de novembro e estamos começando agora ao vivo o podcast Doses Milionárias. E hoje com a novidade do quadro Ciendo Saudável, que tem o apoio da clínica Ciendo Endocrinologia. E hoje vamos falar sobre um tema super especial aí nesse mês de novembro, que é sobre a conscientização do diabetes, que é uma doença tão prevalente aqui no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho a honra e o prazer de, nessa estreia, contar com a presença da oftalmologista a doutora Lúcia Batista, e estamos aqui agora ao vivo para conversarmos sobre quais seriam as complicações possíveis associadas aí à saúde ocular gerada pelo diabetes. Então, muito bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. Bom dia, Poliana, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, é uma honra participar desse podcast com você. Eu que agradeço, fico muito feliz de você estar aqui presente. Para quem não sabe, eu e Lúcia trabalhamos juntas, né, no Corpo de Bombeiros, já há alguns anos, estamos aí nessa caminhada e trabalhando juntos com diabetes, né, que é essa doença tão prevalente que acomete, infelizmente, os olhos de muitas pessoas. E antes de começar a falar sobre esse tema de diabetes, vamos conversar um pouquinho, Lúcia. Conta um pouquinho sobre você, quem é a Lúcia Helena Batista, a sua história, como começou com a sua história com a medicina, onde você nasceu, você é daqui de Brasília mesmo? Eu sou daqui de Brasília, né, e eu sempre quis fazer medicina, desde criança. Eu falava para minha mãe que eu queria ser pediatra, igual o tio Maurício, que era meu pediatra, né. E daí sempre foi, né, assim, sempre quis ser médica, nunca tive nenhuma outra opção, assim, sempre foi a medicina mesmo, né. E a gente fala que é uma jornada, né, Lúcia, porque é uma jornada. A decisão de fazer medicina começa com esse, digamos, esse obstáculo que seria saber que você vai estudar muito. Estudar muito para entrar, estudar muito ao longo do curso. E aí você acabou fazendo medicina, foi aqui em Brasília mesmo, foi em outro local? Não, eu fiz medicina no Rio de Janeiro, né, e aí eu já aproveitei e fiz minha especialização também lá no Rio de Janeiro, né, eu fiz residência no Hospital Servidores do Estado, e daí, como lá era um lugar de referência em retina, eu me apaixonei pela parte da retina, né, e estou aí, né? Que legal. Hoje. E assim, Lúcia, para muita gente que às vezes vê hoje um oftalmologista, às vezes não tem ideia, né? Porque é uma grande jornada. Só de medicina são quantos anos, Lúcia? Então, são 6 anos de medicina, 3 anos de residência em oftalmologia e mais 2 anos de especialização em retina. Então, olha só, você começou aí, você fez a faculdade de medicina 6 anos, e aí mais uma residência, mais 5 anos, 11 anos. 11 anos, para uma formação. Para uma formação, e acaba que depois, no atendimento do dia a dia, né, Lúcia, você acaba fazendo vários congressos, vários cursos. Especialização o tempo todo, porque assim, a oftalmologia é uma área muito ligada à tecnologia, então assim, sempre está surgindo novos aparelhos, novas tecnologias, novas medicações. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Eu estou sempre fazendo curso, sempre correndo atrás de estar atualizada para entregar a melhor medicina para os meus pacientes, né? Não, e eu vou te falar, Lúcia, que assim, às vezes oftalmo, quando eu penso em oftalmo, eu penso no olho, eu penso numa estrutura muito delicada, né? Então, assim, é tudo muito pequeno, então acaba que precisa de aparelhos, né, para fazer exames. A própria cirurgia no olho, né, é uma cirurgia delicada, e às vezes, muitas vezes as pessoas acham que o oftalmologista é aquele médico que vai fazer um exame do olho e vai dizer se precisa ou não precisa colocar óculos, mas é muito mais que isso, né, Lúcia? Sim, com certeza. O óculos é uma oportunidade da gente examinar o paciente. Então, assim, relacionando com a diabetes, às vezes o paciente vai trocar o óculos, porque o óculos não está bom. E na anamnese, a gente vai perguntar quais são as doenças, se é diabético, hipertenso. E aí, nesse momento, eu vejo que o grau dele aumentou muito. Ele é míope de 1 e está dando 4 graus de miopia. Aí eu pergunto, você é diabético? Não. Falou assim, será? Como é que tá? Você tem feito exame? Então, assim, é uma área que a gente também tem que estar ali pensando no paciente como um todo, não só no olho, né? Porque se eu passo um óculos de 4... eu estou deixando de ter a oportunidade, às vezes, de diagnosticar uma diabetes. Assim, eu já fiz vários diagnósticos de diabetes, né? Tinha suspeita, né? O grau aumentou muito, mesmo com fundo de olho normal. Falei, não, procura um endocrinologista, faz um exame de sangue, vamos ver como está a sua glicemia. E aí, muitas vezes, o paciente descobre
que ele está diabético? Por um simples exame de refração, né? Que é o exame assim, mais básico só para avaliar o óculos. Mas a consulta oftalmológica não é só o óculos, entendeu? O óculos, como eu disse, é uma oportunidade do paciente ir lá te visitar, né? Porque na consulta a gente vai avaliar a parte externa do olho, vai avaliar a pressão e vamos fazer o fundo de olho. Ou, no caso do retinólogo, a gente faz o mapeamento de retina. O mapeamento de retina é o exame mais amplo do fundo de olho, entendeu? Feito por um especialista. Então, assim, no mapeamento de retina a gente consegue ver detalhes que, às vezes, no fundo de olho a gente não consegue avaliar. Não, então, Lúcia, assim, explica pra gente, porque veja só, quando você está falando do olho, e aí a gente pensa, bem, então dentro do olho existem outras especialidades. Sim. Então o oftalmologista, além de estudar e conhecer as estruturas do olho, ele vai se especializar em outras áreas. E aí no seu caso, qual que é a sua especialidade? A minha especialidade é retina e uveíte. E assim, explica um pouco para o pessoal que está escutando a gente o que é a retina, né? Porque às vezes assim, para quem é da área, às vezes tem até uma noção, a retina. O que seria a retina, o vítreo, o que seria? A retina é a parte do fundo do olho que vai captar a luz e formar a imagem que a gente vê, entendeu? Então, assim, uma parte super nobre, é uma membrana bem fininha e doenças na retina são muito graves porque, assim, perde a visão mesmo se não tratar, entendeu? Ou seja, é a área mais, você escolheu uma área que é das mais importantes do olho, digamos assim. Uma das seria mais como nobres, se fosse o fundo, o papel de parede ali que está por trás do olho. Sim. Interessante. Seria a tela, né, do nosso olho, entendeu? Onde as imagens vão ser formadas, entendeu? Exatamente. E o motivo da gente estar falando hoje, gente, sobre a retina, é porque, para quem não sabe, uma das complicações dessa doença, que é o diabetes, inclusive hoje a gente está aqui conversando sobre isso nesse quadro Ciendo Saudável, que o objetivo principal é trazer aí consciência, né? Consciência em saúde. Então, eu costumo falar que lá na clínica Ciendo, a gente tem um lema, né? Que eu tô até com a camiseta aqui hoje, que é por uma saúde consciente, que é justamente para ajudar você que está em casa e às vezes não tem tanta informação, acesso à informação segura, né? Uma fonte segura, para você ser capaz de tomar as decisões, orientar também as pessoas que você conhece. E falando dessa doença diabetes, por que a gente está falando hoje sobre diabetes? Em especial, esse mês de novembro, a gente tem uma campanha que é Novembro Diabetes Azul. Então, além do câncer de próstata, que a maioria das pessoas conhece aí, que é o Novembro Azul, tem também aí, quem é endocrinologista, faz essa campanha, que é justamente uma campanha de alerta, né, para o diagnóstico, para a prevenção, para o diagnóstico e para o tratamento adequado dessa doença. Porque, Lúcia, assim, existem mais de 20 milhões de pacientes, de pessoas portadoras de diabetes aqui no Brasil. Então, se pensar que a nossa população aí beira os 200 milhões de pessoas, 10% da população tem diabetes. E sem contar com as pessoas que não sabem que tem diabetes. Então, a gente fala assim que mais de um terço das pessoas que tem diabetes sem saber, ou seja, elas estão aí com essa doença que pode estar causando danos e as pessoas simplesmente desconhecem o diagnóstico. Então, dada essa importância, que esse mês de novembro, em especial semana que vem, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, que já foi organizado, né, justamente para alertar as pessoas sobre o perigo dessa doença, Lúcia, que tem cada vez mais acometido pessoas. A gente fala que existe ali os dois tipos de diabetes mais comuns, que são diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas na prática a gente vê que tem tido uma expansão muito grande do diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, ele está muito associado ao estilo de vida moderno, entendeu? Então, assim, a gente vê, assim, na endocrinologia, acaba que a gente trabalha muito com outras especialidades médicas, a gente vê um avanço no número de casos de diabetes. E aí, muito associado ao quê? Ao ganho de peso. Então, por isso que a gente fala que essa conscientização, ela vem dos hábitos mesmo, né? Com relação à alimentação, com relação ao exercício físico. Então, tudo isso, esse aumento de peso, ele pode levar, né, a uma dificuldade da ação de um hormônio importante, que é a ação da insulina. Então, aí se a gente for dividir
E eu acredito, Lúcia, que você deve atender muitos pacientes também com diabetes tipo 1, que assim, são doenças que têm o mesmo nome, mas elas têm mecanismos bem diferentes. O diabetes tipo 1, para quem está em casa, ele é o diabetes que ele é ocasionado geralmente, ele surge geralmente na infância, na adolescência ou em adultos jovens, e ele é causado por uma destruição das células do pâncreas, células beta, que produzem a insulina, e com isso a glicemia vai aumentar, e desde o princípio o paciente precisa usar insulina. Então, é um quadro geralmente mais grave do diabetes, e tem também muito mais prevalente o diabetes tipo 2, que eu falei que é esse que está aumentando muito, que é o que a gente está falando hoje, desse número de casos tão grande. E aí quando a gente fala que 1 em cada 10 pessoas no Brasil tem diabetes, vale a pena falar sobre a doença para as pessoas entenderem, perderem também às vezes aquele medo que as pessoas têm e de talvez o medo das complicações. Então, dada essa relevância que a gente está hoje aqui para conversar sobre uma das complicações mais frequentes, que infelizmente é essa doença da retina, né, Lúcia? Por isso que a gente está falando da retina como uma área nobre aí do olho e que precisa ser avaliada. Então, na prática, assim, é fundamental que o paciente com diabetes saiba que ele precisa, vai fazer parte do tratamento dele, uma visita ao oftalmologista, né, Lúcia? Sim. É importante que todo paciente diabético, no diagnóstico, seja encaminhado para fazer o exame de fundo de olho, ou melhor, mapeamento de retina. E daí, se o exame estiver normal, o controle glicêmico estiver tranquilo, a gente repete uma vez por ano. Se ele tiver com descontrole glicêmico, aí nós podemos fazer de 6 em 6 meses o fundo de olho. E se já tiver alguma alteração na retina, aí a gente vai tratar e aí o acompanhamento vai ser bem mais de perto mesmo, entendeu? Então, assim, é até importante, né, Lúcia, os médicos, de uma maneira geral, saberem disso. Sim. Porque, às vezes, é uma coisa que é deixada passar, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o diabetes, hoje no Brasil, ele é muito tratado por clínicos, né? Nem todos os pacientes têm acesso ao endocrinologista. E aí, com isso, às vezes, é importante, eu costumo falar que o diabetes, por ser uma doença silenciosa, o paciente vai precisar de ajuda, porque se a gente perguntar para um paciente com diabetes se ele está bem, na verdade não tem como saber se ele está bem sem fazer exames, né? Então, quando a gente fala aí do olho, essa questão do olho mesmo, né? Não tem como o paciente saber se ele está bem simplesmente por esperar sentir ou ter sintomas, né, Lúcia? Como é que é? Como é que o paciente que tem diabetes, ele precisa realmente ter medo com relação ao risco de cegueira, né, que é o que as pessoas mais têm medo, né, de perderem a visão, e em que aspecto as pessoas podem prevenir, né, digamos assim, o que ela pode fazer sabendo que, né, para o paciente que sabe agora que tem diabetes, o que é mais importante, assim, para ele evitar que ele chegue à cegueira, porque infelizmente tem pacientes que perdem a visão, né, Lúcia? Sim. Infelizmente, alguns pacientes chegam muito tarde e vão perder realmente a visão, entendeu? Mas o que eu oriento? O paciente tem que ter medo, porque o medo protege. Se você tem medo, você vai se tratar, você vai procurar um endocrinologista, você vai procurar um oftalmologista e vai fazer os seus exames de rotina. Caso a gente detecte o início da retinopatia diabética, que é a não proliferativa, a gente vai verificar no fundo de olho pequenos pontinhos, como se fossem pontinhos de caneta, sabe, Poliana? Então, assim, às vezes passa despercebido se o fundo de olho for feito por uma pessoa que não é especialista, entendeu? Ah, isso é importante, Lúcia, você falar. Porque, assim, no início é muito sutil, entendeu? Então, pode passar despercebido, a gente tem que, assim, buscar esses pontinhos, entendeu? Porque, igual você falou, né, às vezes que você contou que você já fez diagnóstico de diabetes olhando o olho. E aí eu falo, assim como muitas pessoas têm diabetes hoje, não sabem, olhando aí toda a população brasileira, quantas pessoas que muitas vezes até têm dificuldade de ter acesso ao médico. E aí a importância desse paciente ter acesso, se possível, a um especialista em retina, justamente para que tenha esse tino, né? Ele possa fazer essa correlação de alguma alteração com o risco desse paciente realmente ter outra causa desse problema na retina, né? Porque, assim, além da diabetes, a hipertensão e o aumento do colesterol também vai fazer com que a retinopatia diabética evolua mais, entendeu? Então, os pacientes que não têm aquele controle de vida, que não levam uma vida saudável, né? Normalmente
O paciente vem com aquele combo, né? Diabético, hipertenso, com colesterol alto. Esses pacientes são o que mais evolui com a retinopatia diabética. Não, isso entendeu? é muito importante você falar, porque o paciente que tem diabetes, por exemplo, se ele tiver com a pressão descontrolada, se ele tiver com colesterol alto, se ele tiver metabolicamente desequilibrado, isso vai ter um impacto na visão dele. Sim, pode com ter um certeza. impacto. Pode ter impacto também. E a hipertensão arterial também a gente faz muito diagnóstico pelo exame de fundo de olho, entendeu? Porque tem umas características do paciente hipertenso no fundo de olho, então assim, é super comum mesmo eu perguntar para o paciente, você é hipertenso? Não, não sou. Aí eu falei, vai no cardiologista, faz um mapa. E aí ele volta, nossa doutora, realmente, eu estou hipertenso, estou tomando medicação e tal. Então, assim, é uma prevenção, entendeu? Às vezes o paciente vai lá fazer um óculos e ele sai com diagnóstico, às vezes, de diabetes, de hipertensão, entendeu? E esse diagnóstico precoce vai ajudar para que ele não tenha tanto prejuízo na visão e na vida mesmo, né? Isso é importante você falar, porque assim, a gente, médico, enquanto clínico, a gente faz um exame físico do paciente, mas o olho, ele é tido como, assim, uma parte delicada, Sim. que geralmente o médico, por exemplo, eu falo de mim mesma, na minha formação, a minha parte de oftalmo foi muito reduzida, né? No curso de medicina, de uma maneira geral, a gente não tem um grande conhecimento sobre a oftalmo, e a ideia, por exemplo, se chegava algum paciente no pronto-socorro com alguma coisa no olho, ninguém quer botar a mão, porque a gente sabe que é delicado e que às vezes um diagnóstico errado, o uso de uma medicação errada, isso pode trazer consequências para o paciente. E os pacientes, assim, eu acho que é interessante você falar sobre essa questão do medo, porque eu acho que o primeiro aspecto da pessoa com medo, ela tem que buscar informação. Sim. Porque às vezes a pessoa com medo, ela tem geralmente duas saídas. Algumas vão simplesmente fugir, porque ela pensa, bom, será que eu tenho algum problema no meu olho? E ela não quer imaginar a hipótese dela ter um problema no olho, então às vezes ela foge, realmente fica esperando sentir alguma coisa, então isso é muito arriscado. E tem o medo positivo, que seria esse que leva a pessoa a buscar informação e buscar fazer um exame, por exemplo, com o oftalmologista. Então, na prática, eu acho que isso é muito importante, porque eu costumo falar que as coisas que não são acompanhadas, o que você não está vendo de perto, dificilmente você vai trazer uma consciência para você mudar. Então, a maioria das pessoas que às vezes, até por medo, não se consultam, não fazem uma avaliação com o oftalmologista, ele está perdendo a oportunidade de ter uma consciência maior, porque eu acho que isso é importante hoje em dia. Por exemplo, eu penso muito que esse papel do médico orientar e dizer para o paciente, olha, até mesmo se de repente um paciente seu está com o olho ok, está tudo bem, e você fala que bom, é sinal que provavelmente você está se cuidando, o paciente tem esse incentivo para continuar se cuidando, e ao passo que o paciente que não está tão bem assim, que você já faz uma avaliação, e aí, Lúcia, até queria que você falasse um pouquinho, quando você faz uma avaliação da retina do paciente com diabetes, existem graus, né? Sim. Existem graus de doença do olho, doença da retina, digamos assim. E aí, assim, eu acho que é importante para o paciente saber disso, porque é o momento que ele pode ter uma consciência e saber se cuidar melhor, até justamente para prevenir o que a maioria tem muito medo, que é a cegueira, né, Lúcia? Com certeza, né? Importante realmente prevenir. Então, o paciente, quando ele é diagnosticado com retinopatia diabética, se for no início, normalmente ela é a não proliferativa, né? Agora vamos explicar o que acontece no olho. O aumento da glicose por um período prolongado de tempo vai causar microlesões nos vasos. E essas microlesões vão fazer com que aconteçam os sangramentos na retina e isquemia, entendeu? As áreas periféricas da retina começam a não chegar sangue nessa região. Não, entendeu? isso é legal você falar, porque eu tô lembrando de uma forma que eu falo para os pacientes, assim, é uma forma meio... para os pacientes entenderem, que eu falo assim, olha, quando você começa, como você come o carboidrato, o açúcar, imagina que seu sangue está ficando grosso, digamos assim, e ele vai passar onde tem vasos mais fininhos, geralmente são os locais que os pacientes com diabetes vão ter complicação. E aí a gente fala do rim, a gente fala do coração e a gente fala da retina, que é onde tem os vasos mais fininhos. Então eu falo para o paciente, às vezes criança, imaginar, olha, imagina um sangue grosso, cheio de açúcar, passando num vaso muito fininho, o que vai acontecer, né? Eu costumo falar assim para os pacientes, justamente para eles entenderem o que acontece na retina, né? Sim.
E aí, essa área de isquemia vai começar uma produção, ela vai tentar recuperar. Falta oxigênio. Falta oxigênio. O vaso estragou. Aí o organismo começa a produzir novos vasos, né? E que a gente chama de neovasos. Só que esses neovasos, eles não vão conseguir revascularizar essa região e vão causar hemorragias maiores. Eles são vasos que não funcionam muito bem. Não funcionam, eles vão crescendo para dentro do olho, entendeu? Para a cavidade vítrea. O vítreo, né, é a parte de dentro do olho que ela é preenchida com um gel, que é chamado vítreo, entendeu? E aí pode ocorrer hemorragias maciças, né, que seria a hemorragia vítrea. Hemorragia é um sangramento dentro do olho. Sangramento dentro do olho, entendeu? E aí o paciente, se a hemorragia for muito grande, acometer a parte central da visão, que é a mácula, o nervo, o paciente perde a visão, entendeu? Mas calma, a hemorragia vítrea... perde a visão temporariamente. Que está em casa, ele respira fundo nessa hora, porque é tudo que ele não quer ouvir, né? Essa possibilidade, não, né? Então, mas a gente, assim, o que a gente tem que fazer é não deixar chegar nesse estágio. E a gente tem tratamentos para não deixar chegar nesse estágio, entendeu? Então, assim, falando para a pessoa que está em casa que tem um diabetes, e aí a pessoa que tem diabetes, geralmente tem ali uma glicemia que oscila, né? E principalmente de acordo com a alimentação, e a depender se o tratamento não estiver tão bom. E às vezes essa glicemia vai subindo. Então, a gente fala que a glicemia normal de quem não tem diabetes, né, em jejum, geralmente fica abaixo de 100. E às vezes no período após a refeição, geralmente fica até 140. Para o paciente que tem diabetes, às vezes a depender do que ele come, ele pode fazer picos de glicemia. Então ele pode chegar a glicemias aí de 200, 250, 300. Então pensando nesse açúcar no sangue alto e o quanto esse sangue, que digamos ele não é um sangue de qualidade, ele vai lesionar esses vasos do olho, os vasos da retina, e vai destruir, digamos assim, esses vasos, e o corpo vai reagir, né, Lúcia? Sim. E aí essa reação seria a formação desses vasos. Então, assim, é como se eu imaginasse que no fundo do olho da pessoa com diabetes descompensada, está acontecendo um processo, uma reação do corpo contra essa glicose alta, e ele começa a formar vasos novos. Com o objetivo desse oxigênio chegar, porque é importante as pessoas saberem que a isquemia que a doutora Lúcia falou aqui é a falta de oxigênio. Então, um vaso que não funciona, que foi lesionado, ele não leva mais oxigênio para o olho, e aí com isso, o olho, numa tentativa desesperada, né, de talvez salvar ali o olho, acaba formando vasos rápido, que são vasos que não funcionam bem, né, Lúcia? Isso. E aí o grande risco desses vasos seria o quê? O sangramento? Como é isso? Então, o sangramento é o que acontece inicialmente, e depois acontece o descolamento tracional da retina, que aí é muito mais grave. Então, a retina, que é esse papel de parede do fundo do olho, pode o neovaso começa a tracionar. Que a retina é uma membrana bem fininha. Então, o vaso cresce e aí ele começa a tracionar a retina e a retina descola, entendeu? E aí, assim, é a forma mais grave que a gente tem. Porque a hemorragia a gente consegue resolver com uma vitrectomia, desde que a retina não esteja descolada, porque normalmente vem a hemorragia vítrea com descolamento tracional de retina, então assim, é um paciente muito grave, entendeu? Que chega nesse estágio, entendeu? Pensando assim, para uma pessoa com diabetes, como que se dá isso? Porque esse processo, no primeiro momento, é silencioso, ela não sente nada. Então, pode ser que tenha um paciente com diabetes, e aí eu lembro as pessoas que, geralmente, o diagnóstico do diabetes, a pessoa quando vai ao médico, faz um exame e descobre que tem diabetes, o processo já começou, geralmente, há 2, 3, 5 anos antes, e a pessoa não sabe. Então, a depender, pode ser que quando ela descubra o diabetes, ela já tem lesão na retina. E quando começa esse processo, a partir de quando ela pode já ter sintomas? O que está acontecendo lá dentro do olho dela que ela pode começar a ter sintomas? E que tipo de sintomas seriam esses? Então, a retinopatia diabética ela acontece quando a glicose está muito alta por um período prolongado de tempo, né? Então, quando que ela vai sentir sintomas? Quando ela tiver edema na mácula. Que é um inchaço. É um inchaço, né? A mácula é a parte central da visão, né? Então, assim, quando ela tem o edema, a visão cai, fica distorcida, né? Então, nesse momento, ela procura o oftalmologista ou no momento de sangramentos. Porque às vezes os sangramentos são pequenos, entendeu? Mas se ele é pequeno e pega uma área nobre, aí o paciente vai sentir. Agora, se for muito periférico, ele não sente, entendeu? Então, assim, o exame de rotina é fundamental para o diabético, porque é nesse momento, nessa avaliação semestral ou anual, que a gente vai conseguir detectar o início da retinopatia diabética proliferativa, que quando começa a formar esses neovasos, e tratar.
entendeu? Entendi. Então quer dizer que assim, outra coisa que pode acontecer com um paciente que tem diabetes, além de ter essa alteração nos vasos da retina, é um inchaço, que é esse edema O edema da de mácula. E essa mácula, conta pra gente o que é isso, o que é essa mácula que tá ali dentro do olho? Vamos lá, o olho é pequeno, mas ele tem muitos detalhes. As pessoas né? estão percebendo aí a complexidade que é a oftalmologia, né? Sim. Na retina nós temos o nervo óptico, no nervo óptico saem os vasos e no centro do olho a gente tem a mácula. A mácula ela é responsável pela visão central. É onde estão os cones, os bastonetes e é onde que vai formar ali a imagem, entendeu? Entendi. E aí, então, quer dizer que, por exemplo, tá um paciente lá com a glicemia de 400, 500 e às vezes ainda não, ou já até tem o diagnóstico de diabetes, mas está descompensado e ele marca uma consulta com o oftalmologista. Esse exame, nesse momento que o paciente está com a glicemia muito alta e ele procura o oftalmologista, fica prejudicada a avaliação, Lúcia? Sim, a avaliação do grau fica. Por quê? Porque a glicose, da mesma forma que ela vai na retina causar o edema, ela entra no cristalino. O cristalino é uma lente que a gente tem na parte da frente do olho, que vai formar a catarata quando a gente envelhece. Ou então, quando a gente é diabético e está muito tempo com ela descontrolada, vai causando a opacificação do cristalino pela diabetes também. Então, a gente tem catarata formada pela diabetes. Mas, muitas vezes, o paciente tá com a glicemia lá, 300, 400. Aí o que ele percebe? A visão embaçou. Aí ele marca uma consulta com o oftalmologista. Aí a gente vai avaliar, é aquilo que eu te falei no início. O grau dele, que era plano ou -1, foi lá para 4, 5, entendeu? Por quê? A glicose entra no cristalino e causa um inchaço também no cristalino. Olha então só. tem uma alteração muito grande do grau. E geralmente nessa fase ele tá com a visão embaçada. Às vezes é quem te procura, Sim. às vezes tá queixando que não tá vendo direito. Mas esses que vêm nessa fase, eu gosto, entendeu? Porque a gente detecta, né, a diabetes, mas às vezes a retina ainda tá boa, entendeu? É o paciente que Sim, tá no estágio inicial. Isso, né? Às vezes ele tá descobrindo, né? Às vezes os pacientes descobrem quando eles entram em cetoacidose diabética. Né? E aí a visão é um dos sintomas, que ele, nossa, tô vendo tudo embaçado, vou no oftalmologista. Então, essa parte aí, quando o paciente, vamos supor, ainda não sabe que tem diabetes, está com a glicemia muito alta, às vezes é no início do diagnóstico, não deu tempo de estragar, digamos, tanto assim a retina. Sim. Pode ser reversível, essa visão embaçada pode ser reversível se ele controlar o diabetes, se ele controlar a glicose. Normalmente esse paciente quando chega, aí a gente faz o exame de refração, mas eu falo assim, não vamos prescrever agora. Que é o exame para testar o grau. Isso, o exame de refração é para testar o grau. Vamos controlar a glicose, procura um endocrinologista. Daqui um mês, quando você estiver estabilizado, você volta e a gente repete o grau. E nesse dia... Não adianta fazer óculos agora. Não adianta, entendeu? A gente só faz o óculos, assim, se o paciente quebrou o óculos, está realmente sem óculos, mas a gente tenta usar até a receita do óculos anterior, entendeu? Não alterar muito, porque... Não é o momento. Não é o momento, entendeu? Porque assim, vai mudar, entendeu? E aí, nesse estágio, muitas vezes eles não têm ainda alteração na retina, entendeu? Então, assim, é um momento bom para fazer o diagnóstico, porque a gente ainda consegue prevenir as lesões na retina. Porque o cristalino, com o controle da glicemia, a água vai sair e ele volta ao normal. Mas esse aumento de líquido no cristalino vai acelerando a catarata. Entendi. Então ainda tem esse outro problema, sim, além do problema dos vasos, o problema da mácula que você falou que causa um inchaço ali, ainda tem um problema que pode acontecer nesse cristalino, que é de acelerar. E aí um paciente mais jovem, por ter diabetes, eu até... É uma pergunta que eu tenho para você, Lúcia, com relação ao diabetes tipo 1. Porque a gente sabe que o diabetes tipo 1 geralmente acontece na infância, e é um diabetes que já desde o início, né, a gravidade pode ser maior. E aí você vê essa diferença, assim, quando você atende um paciente com diabetes tipo 1, em termos de grau de prejuízo, de acometimento ali na retina, você percebe essa diferença do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Sim, o diabetes tipo 1 tem aqueles pacientes que às vezes na adolescência eles negam a doença. Então, assim, é comum aparecer pacientes assim, jovens já com retinopatia diabética. Não conseguem controlar a alimentação. Sim. E tem muito prejuízo, eu acho que eles negam mesmo a doença, né? Não querem tomar insulina e... a retinopatia vai desenvolver muito rápido, né? No primeiro momento, até por essa questão que a gente fala muito sobre a consciência. Às vezes não tem uma maturidade. E aí, às vezes, a pessoa mais jovem pensa que vai viver para sempre, que nada de errado vai acontecer. E aí, às vezes, perde a oportunidade de cuidar de uma estrutura tão nobre que é o olho, né, Lúcia? Então, acaba que
muitas vezes o paciente com diabetes tipo 1, por ser muito jovem, vai viver muito. Às vezes depois ali de 10, 20, 30 anos com a doença, ele vai ter um prejuízo. É mais provável que ele tenha um prejuízo na retina do que o paciente com diabetes tipo 2, que já descobre já com 40, 50, 60 anos. E aí não vai ter tanto tempo de prejuízo na retina, né? Então tende a ter, a gente precisa cuidar mais até dos pacientes com diabetes tipo 1 nesse aspecto, né? Sim, com certeza. Porque quanto mais tempo de diabetes, maior a chance de ter retinopatia diabética. Mas se o controle for feito rigorosamente, eu tenho um paciente que ele teve diagnóstico de diabetes com 2 anos de idade e ele está já próximo dos 50 e ele não tem alteração nenhuma no olho. Não tem nada. Porque assim, desde pequeno, assim, os pais cuidaram, né, quando era um bebê, né, de 2 anos, e ele cresceu acompanhando direitinho, seguindo todas as orientações do endocrinologista, fazendo fundo de olho normal. E assim, nunca teve nada, entendeu? Assim, ele não tem nenhum microneurisma no fundo de olho, entendeu? Não, e é importante você falar isso justamente para as pessoas saberem que não é uma sentença ter diabetes, né? Nenhum. Então, assim, se a pessoa tiver o cuidado, se conseguir fazer um controle adequado, um tratamento adequado, pode ter visão para a vida inteira, né, Com Lúcia? certeza, entendeu? E mesmo que a gente pegue no início, né, até na fase proliferativa também, existe tratamento, entendeu? A gente pode fazer a fotocoagulação a laser. A fase proliferativa seria a fase Dos que começa a neovasos. surgir esses vasos novos, né? Sim. Entendi. E aí o laser vai justamente cauterizando esses vasos para não deixar eles aumentarem e causar as hemorragias, e a isquemia na retina, né? Entendi. E aí, assim, por exemplo, o paciente que chega para você já com alguns anos de diabetes, e aí você precisa fazer uma avaliação mais profunda ali, né? Então, você acaba que faz... quais seriam os exames, assim? É possível já, numa primeira consulta, o paciente que já vai ali com a indicação do endocrinologista para fazer uma avaliação com o oftalmologista, ele já consegue saber, numa primeira consulta, se ele tem um acometimento na visão, na retina, se ele já tem algum grau, ele já consegue saber qual que é o estágio que ele está, se ele tiver já algum acometimento? Como é que são? Quais são esses exames que são feitos? O exame que a gente faz no consultório é o mapeamento de retina. Nesse exame a gente já consegue detectar os microneurismas, as hemorragias, os exudatos, né? A proliferação de neovasos. Ou seja, se ele não tiver nada, ele já vai ficar tranquilo ali, já dá pra saber. Sim, não. Se ele não ótimo. tiver nada, aí o exame acaba ali, eu vou pedir para ele retornar de 6 meses a 1 ano, dependendo do controle glicêmico dele. Se for um paciente bem controladinho, 1 vez por ano é suficiente. Se for aquele paciente que não segue muito bem e tal, aí a gente acompanha mais de perto, entendeu? E aí, além desse exame que é o mapeamento de retina, que seria o exame básico ali, até para o endocrinologista serve muito para ter uma informação, né, sobre como que está a doença do paciente, do diabetes. Quais outros exames teria, que aí no caso do paciente que já tem algum sinal, já tem um vasinho a mais, e aí além do vaso tem outras lesões na retina que anunciam, né, um risco maior, uma necessidade de um tratamento a mais. Quais seriam esses outros exames que podem ser feitos e solicitados pelo oftalmologista? Então, a gente detectando alteração no mapeamento de retina, normalmente a gente solicita a angiografia fluoresceínica, que é um exame feito com um corante, não é contraste, é um corante. Uma quantidade muito pequena. Um corante que tem que ir na veia? A base de iodo, O paciente tem que injetar um sim, corante. É injetado na veia o corante, entendeu? E eu imagino que é para ver melhor. Sim, pra é porque conseguir ver melhor. esse corante, ele vai passar pelos vasinhos e aonde tiver o vazamento, ele vai marcar, porque a gente faz o corante e tira a foto da retina, entendeu? E aí na retinopatia diabética proliferativa vai ter esses vazamentos. Então a gente consegue mapear todos os locais de vazamento e isso vai guiar no tratamento de fotocoagulação a laser. Ah, entendi. Não, isso é importante saber, Lúcia, porque às vezes é uma coisa que o paciente com diabetes, às vezes ele não entende, Sim. né? E aí ele tem uma impressão de que, eu fui lá e fiz um monte de exames lá com o oftalmologista. Então, cada exame tem o seu papel, Sim, né? sim, com certeza. Vai ajudar na conduta, na decisão de um possível tratamento se o paciente tiver a retinopatia. Aí, além da geografia, a gente faz a tomografia de coerência óptica da região da mácula, porque é nesse exame que a gente vai avaliar o edema macular. Que é outra coisa que Sim. pode acontecer com o paciente com Sim. diabetes. É o edema ali daquela região central, que esse edema vai prejudicar muito a visão. O paciente vai ter sintomas quando tem esse edema, né? E aí, o que acontece? A gente tem que fazer sempre os dois, porque se o paciente tem retinopatia diabética proliferativa e edema de mácula, o tratamento muda. A gente tem que fazer as aplicações de anti-VEGF.
né, no olho. Por quê? Essa medicação vai secar esses vasinhos. Ah, entendi. Entendeu? Vai impedir que Sim. esses vasos, Uhum. de repente, causem um sangramento. Sim, ele impede a proliferação dos vasos. Ele vai agir inibindo e secando esses vasinhos, entendeu? E aí, esse paciente que já está nessa fase, quais que são os sintomas que ele pode ter, assim, em casa? Ele pode começar a ter algum prejuízo na visão? Como é? Então, normalmente eles sentem mais quando tem o edema de mácula ou as hemorragias, O entendeu? sangramento, O dentro do olho. sangramento é dentro do olho. E esse sangramento pode acontecer dele ser súbito, de repente Sim. o paciente está bem e aí tem um sangramento na Sim. retina e aí ele pode perder a visão nesse momento, pode ter dificuldade para enxergar? No momento, sim. Se a hemorragia for grande o suficiente para tampar a região mais nobre, né, que é a mácula, o nervo, a visão vai diminuir muito, entendeu? Mas, como eu te falei, se tiver essa hemorragia, a gente vai evoluir o tratamento para a área da cirurgia, que é a vitrectomia. Que aí tem jeito, Tem então, jeito, não é tem desesperador, jeito. porque às vezes Sim. a impressão que o paciente tem, assim, né, eu fico imaginando a imagem, né, de Sim. um olho que teve um vaso que arrebentou, digamos assim, dentro do olho, e aí aquele sangue vai prejudicar, pode Sim. prejudicar a visão, e às vezes o paciente tem um receio de nunca mais voltar, mas então ele pode procurar um especialista que isso tem tratamento. Sim, tem tratamento. E geralmente o que é feito, Lúcia? Então, o olho é como se fosse uma bolinha, né? A gente vai entrar com 2 instrumentozinhos, um de cada lado, a incisão é autoselante e a gente vai aspirar o sangue do Vai olho. tirar aquele Sim, sangue para a visão até poder voltar e o paciente conseguir Aí a gente vai fazer enxergar. uma limpeza, tirando o sangue de dentro do olho e a gente aproveita o momento para fazer o laser para cauterizar os vasos, né? Porque se a gente não cauterizar, vai continuar sangrando, né? Imagina, você faz um corte, ele está sangrando, então você tem que cauterizar, estancar. Queimar ali para Isso. poder aquele vaso não sangrar novamente. Sim. E aí, às vezes, esse tratamento com laser é um tratamento de Sim. algumas sessões, talvez, Sim. assim. Que aí o paciente vai ter que fazer esse acompanhamento. Sim, a gente faz várias sessões e aí a gente vai acompanhando com a angiografia. Né? Isso é muito doloroso, assim? Como que é para o paciente, assim, o conforto? Como que funciona? Então, o laser, ele já evoluiu muito. Antigamente, assim, era muito doloroso, entendeu? Mas os lasers mais modernos, eles já não causam tanta queimadura Ou seja, não na precisa ter retina. tanto medo, assim, né? Não dói, entendeu? Você vai sentir, tipo, só umas pancadinhas, um toquezinho ali no olho, entendeu? Assim, não dói. Não. E aí o paciente que teve esse problema e que passou a se cuidar, está acompanhando a glicemia, ele corre o risco de ficar não ter mais o problema, o medo maior que ele teria, que é a cegueira, né? Ele pode resolver o problema dele ali, né? Com certeza, a gente trata, faz a fotocoagulação e o paciente controlando a glicemia, ele vai continuar muito bem, entendeu? Isso é uma esperança Sim, muito não, grande, com porque às vezes as certeza, pessoas que estão em casa, elas têm muito medo e talvez não tenham conhecimento sobre o tratamento. Sim, não, que dá para tratar. dá. Então é justamente isso, porque às vezes, eu vou te falar, Lúcia, porque eu já atendi vários pacientes com diabetes, e assim, e é interessante conhecer e perguntar, porque muitas vezes a gente não tem noção do que passa na cabeça da pessoa que está em casa. Sim. Até pela falta de informação. Porque às vezes a gente que é médico e lida com isso todo dia, a gente, igual você me tranquilizou assim, você falou, não, tá tranquilo. Só que para o paciente que está em casa, que não tem esse acesso à informação, ele sabe 2 coisas. Ele sabe que ele tem diabetes e ele sabe que é arriscado ficar, perder a visão. E aí em casa, no dia a dia, ele tem dificuldade de controlar a alimentação e às vezes ele tá com a glicemia alta. Aí às vezes aquele paciente que pelo medo, não mede a glicemia, porque talvez ele imagina que se ele não medir a glicemia, ele fica imaginando com o pensamento positivo de que vai dar tudo certo, tá tudo bem, mas ao mesmo tempo ele tem o medo de lesionar a retina, e se ele não tem talvez essa visão de que tem um tratamento. Sim. De que mesmo que ele tenha ficado há anos sem consultar com o oftalmologista, ele pode ir, que vai valer a pena, né, Lúcia? Porque às vezes ele não vai já porque ele está com medo e acha assim, que o médico vai dizer, olha, você vai ficar cego e não tem tratamento. Ou seja, então é importante as pessoas que estão em casa saberem disso, que a todo momento, não importa a fase do diabetes, vai valer a pena ele ir no oftalmologista hoje, no mês de Novembro Azul, né, falando do diabetes, porque ele pode ter um conhecimento ali justamente para tratar algo que, se ele não fizer agora,
talvez aí sim ele vai correr o risco de perder a visão, né, Lúcia? Não, quanto antes, melhor. Então, assim, é melhor ir hoje do que ir amanhã, se você tem diabetes e está há muito tempo sem consultar, entendeu? Então, e o tratamento é um tratamento que é tranquilo, é um tratamento seguro, indolor, né? É ambulatorial, né? Não é indolor, não tem que ter medo do tratamento, né? A gente tem que ter medo das complicações de não tratar, né? Exatamente. O tratamento vai estar ali só para melhorar a visão do paciente, evitar que ela evolua para um quadro pior, né? E eu fico imaginando, Lúcia, assim, como deve ser um pouco, até às vezes desesperador para o paciente que realmente perde a visão, né? Porque acontece, né, Sim, Lúcia? Independente do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pode acontecer. Tem os casos que, infelizmente, não tiveram, às vezes, acesso ao tratamento adequado e aí realmente perdem. E aí eu costumo falar para os pacientes que muitas vezes o grau de dificuldade para fazer o tratamento, ele está muito relacionado com o que você entende que você está ganhando e que você está perdendo. Então, por isso que eu falo que é tão importante as pessoas saberem, terem uma informação e terem a consciência, porque às vezes, controlar a alimentação, fazer um tratamento adequado e, por exemplo, tem muitos pacientes que têm muito medo da insulina, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para o extremo, que seria perder a visão, eu acho que qualquer tipo de cuidado vale a pena para preservar. E aí, como acaba que a gente atende muitos pacientes com diabetes e a gente vê o início, o diagnóstico, a gente vê os pacientes que estão num desfecho muito ruim. E a gente não tem dúvida quando conversa com os pacientes que estão com esse desfecho, que, por exemplo, já perderam a visão, o quanto que ele faria tudo diferente se ele pudesse recuperar a visão, né? Então, é comum as pessoas, de uma maneira geral, só darem valor quando perdem, né? Então, eu acho que esse medo que você falou, ele é importante para instigar uma consciência para você cuidar. Porque eu acho assim, que a pessoa que está sem a visão, se você perguntar para ela, você evitaria o açúcar? Sim. Você deixaria de comer aquela coisa que talvez você acha tão gostosa para voltar a enxergar? Ou ainda o exercício físico? Você se comprometeria? Porque é possível fazer atividade física sem a visão, com certeza. Mas o grau de dificuldade é muito maior. Então, talvez se perguntar para essa pessoa que está sem a visão ou que está com a visão prejudicada, o quanto que é fácil ou difícil fazer exercício, eu acho que a resposta seria até um pouco diferente, né, Lúcia? Com certeza, entendeu? Eu vejo muito no consultório, quando eu faço o diagnóstico de retinopatia diabética, eu converso, né, sobre a diabetes, pergunto o que o paciente está tomando, se está usando insulina. E muitos pacientes, não, insulina não, de jeito nenhum. E assim, eu tento conversar com eles e orientar que, assim, insulina é uma medicação. Então, se você precisa dela, às vezes é ela que está faltando ali, para diminuir os efeitos na vista, no rim, né, no corpo todo. Então, assim, se tiver indicação de tomar insulina, use, entendeu? Converse com o seu endocrinologista e use, porque assim, não precisa ter medo da insulina, entendeu? A insulina só ajuda, né? E assim, às vezes o paciente não tem medo, não é só da insulina, não. Às vezes até do comprimido, né? Assim, tem muito paciente que às vezes descobre o diabetes e aí ele fala assim, não, pode deixar comigo que eu vou controlar minha alimentação, que eu vou voltar aqui. Né? E geralmente esse susto inicial do diagnóstico leva a pessoa realmente a uma mudança, mas na prática o que eu vejo é que isso dura pouco. Geralmente o paciente começa ali pelo medo, um autocuidado ali, mais ou menos, mas como a doença é muito silenciosa, depois de um certo tempo ele esquece, e a grande maioria das pessoas, infelizmente, tem um estilo de vida muito ruim, e a pessoa acaba aderindo a uma vida, digamos, que não é tão saudável, e às vezes ele está sem o tratamento medicamentoso, sem um remédio, às vezes na expectativa de que vai conseguir controlar, só que nisso eu falo que o diabetes ele é muito rápido, né? É uma doença que a glicemia em si, ela sobe muito rápido. Então, você não vai esperar a glicemia subir para tratar. Você já tem que fazer o tratamento antes e que isso poupa muito, né? Poupa aí, no caso, principalmente que a gente está falando aí, que é da visão, né, Lúcia? Com certeza. E você, assim, quando você pensa em termos de acompanhamento, né? O quanto que faz diferença, de repente, aquele paciente que eu falo assim, essa questão do medo, que às vezes é um paciente muito comprometido e que vai nas consultas regulares, você percebe essa diferença
diferença do paciente que é mais comprometido e que vai nas consultas, tanto com oftalmo, quanto as consultas que ele tem com endocrinologista, o paciente com diabetes que vai ao cardiologista? Você vê essa diferença em termos de grau de retinopatia, da evolução da doença em si? Sim, normalmente os pacientes que evoluem com retinopatia diabetes proliferativa são aqueles pacientes que somem, né? Eles, né, vão consultar, a gente pede o exame, aí ele não volta, como se isso fosse resolver o problema, e não vai, só vai agravando, né? Porque assim, quanto antes a gente começar a tratar, melhor, menos perda nós vamos ter, né? Ou seja, é justamente aquela pessoa que às vezes acredita assim, que tem gente que fala assim, eu não vou ao médico porque acaba que quem procura acha a doença, né? E é na verdade o contrário quando a gente fala de diabetes, né? O diabetes, por ser uma doença silenciosa, ele é a doença que o paciente, ele não vai poder ficar sozinho. Ele precisa de exames, ele precisa de um médico apoiando para que ele consiga se cuidar, que vai ser muito difícil ele se cuidar sozinho, né, Lúcia? Com certeza. Então, assim, o que eu costumo falar para as pessoas, né, em termos de tratamento do diabetes, em primeiro lugar, essa ideia de que é uma doença que está crescendo muito no mundo. Então, hoje, a gente sabe que o diabetes tipo 2, né, que tem essa maior prevalência, ele tem um lado genético, então a gente sabe que famílias, né, que têm pacientes com diabetes tipo 2 têm uma tendência maior a desenvolver também a doença, mas infelizmente a gente está observando casos cada vez mais precoces de diabetes tipo 2 em pacientes sem histórico familiar, então muito mais correlacionado ao modo de viver. Então, hoje em dia, é importante as pessoas terem consciência que o tratamento e a prevenção, principalmente, ela depende de mudar hábitos. Então, as pessoas que conseguem ter um acesso a fazer um exame, às vezes agora no mês de novembro, que é esse mês de campanha do diabetes, às vezes consegue fazer um exame que a gente fala que é o exame de ponta de dedo, né, que vai fazer uma glicemia, e às vezes ali já tem uma alteração naquele exame, é mais importante ainda dar atenção aos hábitos. E aí quando a gente fala de hábitos, a gente começa da base, né? A gente começa da base de cuidar do que você está comendo, porque aquilo que você está comendo vai, de certa forma, chegar no seu sangue. E chegando no seu sangue, vai também correr o risco de afetar esses vasos tão pequenos que a gente está falando hoje sobre a retina, e de que o quanto isso, na verdade, poderia ter sido prevenido simplesmente por uma alimentação diferenciada. Então, é comum as pessoas que descobrem um diabetes ficarem muito chateadas porque entendem que a partir de agora não vão poder comer mais doce, não vão poder comer mais açúcar. E na prática, não são as pessoas com diabetes que precisam evitar o açúcar. Na verdade, o que a gente vê é que o consumo de alimentos com açúcar, alimentos processados, eles precisariam ser diminuídos por todas as pessoas, né? Porque são estágios. No primeiro momento, a pessoa vai ter uma alteração no metabolismo pelo excesso de peso, às vezes sem histórico familiar, sem parentes na família com diabetes, e já vão ter uma alteração na ação desse hormônio, que é a insulina, e aí com isso vão ter uma alteração nessa glicemia que vai sim poder levar a um diagnóstico de diabetes, e esse diagnóstico do diabetes hoje em dia está sendo muito antecipado e aumentando muito no mundo por conta desse estilo de vida, principalmente alimentar, associado à falta de atividade física, que seria aí o sedentarismo. Então, o quanto os cuidados que o paciente com diabetes hoje precisa ter são os cuidados que todas as pessoas precisariam ter, porque não é só depois que tem o diagnóstico de diabetes que precisa se cuidar. A ideia é que todos estamos, de certa forma, expostos aos riscos, né? Não existe mais uma categoria que seja mais ou menos afetada, e sabendo disso, a ideia é já aderir a esses hábitos, pensando que se por um lado existe o prazer, talvez, né, Lúcia, de ter uma certa liberdade para comer, ficar mais parado mesmo, existe um grande prejuízo a se evitar. E falar sobre isso, conversar sobre os riscos do diabetes, ajuda as pessoas a decidirem, que eu costumo falar assim, olha, essa informação eu acho que nunca é demais. A decisão
no final das contas, vai ser individual. A pessoa pode optar por se cuidar e realmente eu acho que é válido essas visitas ao médico, porque cada visita eu acho que é uma possibilidade de aumentar essa consciência, porque a gente sabe que é difícil ter essa consciência mesmo quando você entra num supermercado, por exemplo, e o que tem são alimentos que na verdade não poderiam nem ser chamados de alimentos. Então fica difícil ter essa consciência. Então quanto mais você tem acesso à informação, mais você busca, de repente, ter um acompanhamento médico, maior a chance de prevenção e de repente, evitar um mal maior, né? Então, a gente conversou aí sobre a retinopatia diabética, que existem graus e que, independente do grau que a pessoa esteja, ela pode ainda fazer algo pela saúde ocular, para que ela consiga preservar e esse órgão que é tão importante, esse sentido que é tão importante, que aí eu diria que é a visão, né? Então, acho que, de certa forma, as pessoas terem essa consciência a todo momento, quando vão escolher os alimentos, quando vão ou não vão se matricular na academia. E aí eu falo sobre a questão do exercício, né, Lúcia? Porque eu sei que você também pratica exercício. Lúcia é nadadora, é corredora. Então, eu acho que é importante hoje, a gente está cada vez mais vivendo uma era, assim, que é importante para que o paciente tenha essa consciência, essa proximidade, né, do paciente com o médico. Então, assim, ele acaba que quando ele vai lá no seu consultório, você também é um exemplo, e aí conta pra gente aí o que você faz também para cuidar aí, em termos de estilo de vida. E aí eu sei que você corre, eu sei que você nada, eu falo que natação é algo que não é fácil, eu já tentei me disciplinar para nadar, mas é um grande desafio e tem que ter um fôlego, tem que ter um treino e um preparo, e acaba que você como médica se cuida também, né, Lúcia? Sim, a gente tenta, né, a gente faz o possível, né? Sempre que a gente vai comer alguma besteira, a gente pensa assim, são minutos de felicidade para depois você colher o preço daquilo tudo, né? Porque então, acaba assim, que quem faz exercício valoriza mais, né? Assim, tem uma noção maior de, bom, será que vale a pena escolher por aqui ou por ali? Porque depois eu vou ter que fazer exercício para, de certa forma, compensar, né? Mas sabe que só o exercício não resolve, né? Porque se você não controlar a alimentação, eu mesmo sou um exemplo, porque se eu não controlar a alimentação, eu ganho peso, mesmo fazendo exercício, entendeu? Porque é tudo, né, uma balança, né? Assim, e é legal você falar sobre isso, porque às vezes o paciente que tem diabetes, ele vai se consultar com você e ele se vê muito diferente, né? Ele se vê assim... E às vezes a gente também se vê diferente, né? Hoje em dia eu penso assim, quando eu vou conversar com um paciente, eu vejo que ele está com uma certa dificuldade para evitar determinado tipo de alimento, eu também tenho essa dificuldade. E eu também sei que é possível evitar. Então, é uma ideia assim, bom, igual você corre. Bom, se você corre, então por que o paciente também não pode fazer um exercício? Então, eu acho que essa proximidade, isso leva o paciente a também ter mais consciência, né? Porque você acaba que pode estimular, você também entende disso, né? O médico, hoje em dia, ele não é só mais prescrição, remédio, cirurgia. Ele é também esse lado, né? De se colocar no lugar do paciente e estimular essa mudança também, né, Lúcia? Não, e a mudança, assim... horário para você ir para academia. É difícil, né? Porque assim, a gente trabalha o dia todo. Então, assim, você tem que sacrificar algum momento, entendeu? Ou você vai acordar mais cedo, ou você vai na hora do almoço, ou você vai depois do trabalho, entendeu? É como se fosse, eu coloco a academia para mim, como se assim, como trabalho, assim, eu tenho que ir, entendeu? Às vezes eu até me engano, eu falo, não, eu vou lá vou fazer um exercício. Aí eu faço um, eu falo, não, agora eu vou fazer mais um, entendeu? Aí a gente vai, né? Você não perde o hábito, só pra você vai lá e entra na academia, entendeu? 5 minutos na esteira já ajuda você a manter um hábito, né? Com certeza, o importante é ir, chegando lá, se você fizer qualquer coisa é melhor do que você não ter ido, né? Então, assim, e chegando lá, já que você tá lá, né, aí você tenta fazer um treino legal, entendeu? E assim, procurar também alguma coisa que você goste de fazer, né? Assim, no meu caso, assim, o que eu gosto de fazer é corrida. Apesar de, assim, não ser uma corredora, né? Assim, eu gosto de, assim, no fim de semana, correr na rua, coloco meu fone. É um momento, assim, que eu tenho, assim, de prazer mesmo, sabe, Poliana? E no final do exercício, assim, eu me sinto super bem, entendeu? Então, é isso. É assim, isso, e a recompensa, é a recompensa, né? Entendeu? Assim, às vezes esse domingo mesmo, eu tava cansada, com dor de cabeça, tudo assim, pra não ir correr. Aí meu marido, mas você vai correr assim mesmo? Que eu tava reclamando, dor de cabeça. Aí eu falei, não, eu vou, porque vai me fazer bem, entendeu? E aí eu fui, quando eu voltei, assim, eu voltei outra pessoa, entendeu? E é interessante isso, porque talvez não foi na primeira vez que você correu que você gostou. Não.
Antigamente eu não gostava de correr, entendeu? Foi aquela. Eu fui fazendo, correndo, eu fazia aquelas aulas na academia, e depois comecei a fazer aquelas corridas de rua, e comecei a colocar a corrida, né, no fim de semana, na rua. E eu fui me apaixonando. Hoje em dia, assim, é o que realmente eu sinto prazer, é correr. Assim, a academia eu vou porque eu sei que faz parte, eu tenho que ir. A natação também eu gosto, mas assim, é mais complicado, né? Porque piscina, né? A gente, na correria do dia a dia e tal. Mas eu também gosto muito da natação, entendeu? Acho que são momentos que, assim, que eu consigo desligar de tudo e estar ali só no exercício, sabe? Não, isso é muito legal, porque aí as pessoas, os pacientes, eles sentem isso, né? Sim. Porque a dificuldade, ela existe para todos, não tem ninguém que tá com a vida garantida em termos de saúde. Então, todo mundo precisa se cuidar e justamente para prevenir. E assim, Lúcia, agora o nosso tempo já está esgotando, e aí eu quero agradecer a todos que escutaram a gente até aqui o momento. Eu vou pedir para a Lúcia deixar os contatos, quem quiser encontrar a doutora Lúcia nas redes sociais, ou ainda marcar a sua consulta para fazer o seu mapeamento de retina. A Lúcia tem um local super especial para atender esses pacientes, né, com qualidade, com tempo, com segurança. Então, passa para a gente, Lúcia, quais são os seus contatos? Então, eu atendo no edifício Crispim, né? Vocês podem me achar pelo Instagram, né? Meu Instagram é lh.oftalmologia.bsb, e atendo também no CBV. E aí eu aguardo vocês todos com diabetes, sem diabetes, uma vez por ano, fazer uma consulta oftalmológica. Então, gente, aí o Instagram, @lh oftalmologia.bsb. Então, vocês podem ter mais contato com Lúcia. E vou pedir também, Lúcia, para você deixar, de repente, um recado final para os pacientes com diabetes, sobre a questão do cuidado, né, com a visão, cuidado com o olho. Qual que seria um recado que você deixaria para eles? Bom, o paciente diabético, ele tem que casar com o endocrinologista, com o oftalmologista, né? E tá sempre ali, assim, não ter medo, né? Fazer com que a consulta seja uma rotina mesmo, entendeu? Porque o diagnóstico precoce vai fazer com que ele não tenha prejuízos muito grandes na visão. Ai, que ótimo. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada pela sua participação. E quero convidar você também para conhecer mais sobre esse lema que eu falo, que é saúde consciente. O nosso Instagram é @endocrinologiaconsciente. Lá, diariamente, você tem um conteúdo justamente para desenvolver a consciência e saúde. E para também você fazer um tratamento, a gente dispõe na clínica Ciendo Endocrinologia de endocrinologista, que sou eu, e nutricionista. Você pode saber mais no @Ciendo Endocrinologia. Lá você pode entrar em contato, você marcar sua consulta com a Daiane. E o quanto antes, gente, tempo é saúde, né? Então, o quanto antes você conseguir fazer sua avaliação, você entender a importância de cuidar da sua saúde. Eu falo que o cuidado é diário, né? Porque quando eu falo do lema sendo saudável por uma saúde consciente, isso é todo dia. A gente não tem como estocar a saúde, a gente precisa cuidar todo dia, e a gente precisa entender que existem profissionais voltados para fazer esse apoio, levar a consciência. Muito obrigada a todos. Obrigada, Lúcia. Eu que agradeço o convite, Obrigada. Poliana. Bom dia.